nessa sexta-feira recebemos uma convidada que entende muito da comunicação de verdade em um cenário cada vez mais barulhento. Luciana Ruiz é jornalista, especialista em comunicação corporativa e produtora de conteúdo estratégico na RP4 Comunicação e Marketing Digital. Com mais de 20 anos de experiência, ela atua hoje orientando profissionais e empresas a se posicionarem com autenticidade no ambiente digital e vai nos ajudar a entender por que a comunicação genuína é uma necessidade, especialmente em áreas sensíveis como a saúde. Luciana, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui conversando com vocês hoje, com todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Eu preciso esclarecer para quem está ouvindo a gente que é a primeira vez que a Luciana vem como entrevistada, mas ela já veio aqui várias vezes acompanhando entrevistados, né, Lu? Sim, muitas vezes, né? Tive a oportunidade de acompanhar aí os profissionais que eu também acompanho, né, no dia a dia ali na comunicação. E é sempre muito bom estar aqui porque a gente consegue passar como que é o dia a dia desses profissionais, o que eles fazem aí de bom, né, dentro do trabalho deles. Então é sempre muito produtivo estar aqui. E aproveitando, eu já vou fazer a primeira pergunta. Como que o termo comunicação comunicação genuína tem sido cada vez mais usado? O que ele realmente significa para você na prática? Olha, para mim na prática, o que eu trabalho da comunicação genuína com os meus clientes e o que eu oriento é que cada vez mais esse profissional ou essa empresa, ela tem uma comunicação transparente com as pessoas. Porque hoje a internet ela deu voz para todo mundo, né? Então todo mundo fala. Antigamente nós tínhamos aí os veículos principais, os principais canais de comunicação. Hoje, cada pessoa, efetivamente, ela tem ali o seu canal, ela pode falar para todo mundo. Então, a comunicação genuína, ela acontece quando a pessoa, ela consegue te entender, o receptor da mensagem, ele consegue te entender de forma clara, de forma simples, e que essa comunicação, ela realmente atinja o objetivo, que é transformar algo, quer transformar a vida de alguém, quer trazer uma informação relevante. Então, eu costumo dizer que a comunicação genuína, ela é muito isso, né? Ela é algo que realmente possa atingir a outra pessoa e transformar a outra pessoa da maneira mais simples. Você falou sobre essa comunicação clara em um cenário com tanto excesso de informação, fake news, ruído digital. Como que a clareza se tornou uma ferramenta estratégica para os profissionais que estão no meio digital? Então, hoje a clareza, ela se faz de que forma? Ela se faz, primeiramente, assim, você tem que entender para quem que você quer falar, né? Então, a gente precisa entender para quem que nós vamos falar. Para quem que eu tô falando? Porque quando a gente fala para todo mundo, a gente não fala para ninguém. Então, especificando muito essa questão do profissional, e aí eu vou te dar um exemplo de um profissional de saúde. Hoje, os médicos, né, vamos falar da medicina, ele está cada vez mais especializado, então ele precisa falar com esse público, ele precisa ter essa clareza estratégica para falar com o público dele, entender a dor desse público, o que está causando essa dor, o que e como que eu vou acessar essa pessoa. E é o que a gente sempre fala aqui, né, que a gente sempre costuma falar quando a gente traz os entrevistados, é que, olha, conversa com essa pessoa, fala na rede social como se você estivesse falando dentro do consultório, como se você estivesse num atendimento. Então, essa clareza, ela passa por essa... Eu falo que ela sempre vai passar pela simplicidade, para que você fale de uma maneira onde realmente o seu receptor sempre vai entender. E no caso da área da saúde, principalmente ali da medicina, essa escuta é muito importante, né? E essa elaboração da confiança. E você costuma abordar a linha do tempo da comunicação médico-paciente. Você pode explicar melhor como isso funciona? Então, o que a gente vê uma transformação nessa linha do tempo, né? Antigamente, nós tínhamos aquele modelo paternalista, onde só o médico tinha razão, só o médico era detentor da informação, só o médico sabia, e a gente endeusava esse profissional, né? E aí a gente depois veio para a era Google, né? Onde o doutor Google já responde e o paciente já chega no consultório falando, doutor, eu já sei meu diagnóstico. E isso agora, desculpa de interromper, tá ainda mais forte com o chat GPT, né? Exatamente. E aí nós passamos então por essa linha do tempo, que foi o médico era o único detentor da informação. Depois veio o paciente que com o doutor Google já chegava e falava, doutor, eu sei que eu tenho. E hoje a gente tem essa questão da inteligência artificial e do paciente
poder falar assim, ele poder ser o participante até da conduta, né? Porque hoje a gente fala muito da experiência do paciente. Então, não é que o paciente vai falar para o médico, ó, é isso que você tem que fazer. Não, a gente não tem esse conhecimento, né? E respeito demais todos os profissionais que estudaram para isso. Mas hoje a gente entende que o médico, ele também, ele acaba tendo que ouvir mais o paciente, porque ele sabe que o paciente também tem mais informação. Então, a informação, ela é uma troca hoje, onde a gente não tem mais talvez aquele senhor absoluto, né? É muito comum hoje em dia o médico, já aconteceu isso comigo, mais de uma vez, do médico falar, você tem essa opção de medicamento e essa. Esse tem os efeitos colaterais tal, esse tem tal benefício, ou tal efeito colateral. E qual você percebe que se encaixa melhor, ou com o que você quer lidar? E aí você realmente toma essa responsabilidade. Sim. Não é que o médico tá falando, como você falou, faça o que você quiser. Não, essa é a possibilidade 1, essa é a possibilidade 2, o que se encaixa melhor nos seus objetivos e no que você quer, né? Geralmente eu escolho aquele que engorda menos. É a pergunta que a gente faz. Esse aqui, qual é o efeito colateral de engordar? Engorda. Ai, tem benefício, mas ele engorda. Então, vamos pensar no outro primeiro. Mas tem outras questões também que a gente sabe, outros efeitos colaterais. E o paciente está participando de uma forma mais ativa mesmo. Aí, isso se aplica também nas redes sociais. E todo mundo produz conteúdo, mas nem todos fazem isso com qualidade e responsabilidade. Então, o que diferencia uma boa comunicação daquela que só ocupa espaço? Ah, eu preciso aparecer, então eu tô só ali para falar que eu tô ali falando alguma coisa. Antes de responder isso, eu vou fazer um parênteses aqui. O que nós temos que entender hoje é algo que eu trabalho muito com os meus clientes. Eu atendo muitos clientes, assim, mais velhos no sentido, aquele 40 mais, 45 mais, né, que já da minha faixa etária, vou falar da minha. E são pessoas que vieram de uma geração que não precisava da internet para poder se divulgar, né, era o boca a boca, era ali uma lista telefônica. Então, essas pessoas, ter essa mentalidade de que eu preciso estar no digital ainda é muito difícil. Então, o que eu sempre falo para essas pessoas, principalmente as mais experientes, né? Os profissionais mais experientes. Falo assim, olha, o mundo precisa te ouvir, as pessoas precisam te ouvir, porque a sua experiência, ela vale muito. E aí... Além de ser um diferencial, Além né? de ser um diferencial. E aí, o que eu vejo? Cada pessoa, ela nasceu com uma missão, com um dom. E mais do que ganhar dinheiro, a gente tem uma missão. Então, os profissionais dentro da área da saúde que lidam com vidas, né, que é um tema tão sensível, eu falo que eles têm uma missão além do ganhar dinheiro. Então, assim, a informação que eles detêm, o que eles sabem, é muito valioso, pode salvar uma vida. Então, eu falo muito isso para eles, não se detém, não deixa que a vergonha, não deixa que o auto-julgamento ou o julgamento das outras pessoas te paralise de passar essa informação, de estar mostrando o seu trabalho, a sua experiência. Então, quando a gente fala numa comunicação mais responsável, a gente olhar para tudo isso, olhar esse histórico dessa pessoa e até mesmo a pessoa que está iniciando também a carreira, mas olhar que a gente tem uma responsabilidade perante as pessoas e a sociedade e que é a nossa missão, nosso dever também falar o que é certo, porque senão a gente vai, ao invés das pessoas boas se posicionarem, a gente vai deixar com que as pessoas que não sabem o que estão falando, ou que falam errado, no sentido de passar informação errada. Ou que não tem boas intenções. Ou que não tem boas intenções, prevaleça, né? Então, por isso que eu falo, a comunicação genuína, como a gente falou no início, é você realmente falar o que você faz e faz bem feito, ajudando as pessoas, que é o mais importante, né? Que acaba sendo um egoísmo também, né? Quando eu falo que o conhecimento que não é compartilhado é um conhecimento perdido. E tem essa questão também, Lu, quando a gente fala dessa questão da linha do tempo, que antigamente existiam poucos profissionais ou menos profissionais no mercado, principalmente médicos. Então, as cidades, elas tinham, assim, nas especialidades, poucas opções que eles já eram conhecidos ali. Hoje em dia, até pelo número de faculdades de medicina, o acesso, né, a mais estudantes, esse número de profissionais aumentou. Então, é necessário que ele se projete, que ele apareça de alguma forma também. Exatamente, né? Exatamente. E aí a gente tem essa nova geração, que é uma geração que já nasceu conectada. Então, para essa geração, essa facilidade de estar na rede, de falar, de se comunicar através de uma mídia digital, ela é mais fácil, né?
Então, eu tenho muitos clientes, por exemplo, que são pessoas maravilhosas, que falam muito bem e tal, e talvez você já vive essa experiência nas suas mentorias. A pessoa fala assim, ligou um celular na minha frente, eu travo. Ligou uma câmera, eu não consigo falar, né? Então, assim, a gente tem essa dificuldade porque são pessoas que realmente são excelentes profissionais, que têm uma bagagem incrível, que sabe do que está falando, tem cases e cases para contar, mas realmente tem essa trava na hora de falar, porque entra o auto-julgamento, entra, eu não sei, O entra medo da o medo exposição, da do exposição, errar. o que o colega vai falar, o que meu colega vai dizer se ele me vê falando, né? E hoje eu digo que a tecnologia ela veio para todos os lados e para nós profissionais da comunicação e para quem quer ser visto no mercado, não tem outro caminho. O Lu, quais erros que você, mais comuns que você observa em quem tenta se comunicar nas redes, especialmente na área da saúde? Os erros mais comuns que eu percebo são, muitas vezes, as pessoas ainda falarem de forma técnica, né? Porque o profissional de saúde ele fica muito preocupado com termos científicos, com artigos científicos que trazem toda a bagagem deles. E aí, no momento de passar essa informação ainda é passada muito técnica. Então, a gente tem que desmistificar isso para que o profissional ele fale realmente a linguagem daquela pessoa que precisa entender, né? Que é o paciente dele, que é aquele futuro paciente ou o paciente em si. Tem uma mensagem aqui da Eliane Ottoboni, psicóloga. Ela escreveu: Lu, maravilhosa profissional, tenho o maior orgulho de ser sua cliente. E já Muito foi obrigada. entrevistada aqui Sim, também. foi. Muito boa também. Ô Lu, e para quem está começando ou quer melhorar a sua comunicação nas redes sociais, quais são as primeiras atitudes que você recomendaria? A primeira atitude é saber com quem que você quer falar. É realmente entender quem é o meu público, e aí aí a gente entraria aqui num assunto muito estratégico, mas a gente precisa entender que público-alvo é diferente de persona, diferente de avatar, então a gente precisa entender quem que é essa pessoa que eu tô falando, porque quando eu souber com quem que eu tô falando, eu vou saber tratar a dor dela. E, mais do que isso, é entender, gente, que a repetição ela vai sempre existir. Eu até gravei um conteúdo a respeito disso há um tempo atrás, que eu tenho muito profissional que diz, mas eu já falei disso, mas você tem que falar de novo. Às vezes você vai mudar uma palavrinha, às vezes você vai mudar um título, né, a chamada, mas a gente tem que falar por quê. Não são sempre as mesmas pessoas que estão vendo, ou às vezes é a mesma pessoa que está vendo, mas ela não vai nem lembrar o que você falou, mas não é nem isso, é porque através da repetição, a pessoa vai entender o que você faz. Então, assim, inicialmente é saber com quem você está falando e não ter medo de repetir o que você está falando. E em relação à responsabilidade do que a pessoa está falando? Como que o médico, por exemplo, o profissional da saúde no geral, né? A gente está falando aqui de psicólogo, mas pode ser outras áreas também da saúde e também outras áreas, né? Tem direito, Sim. Tem muitas coisas que envolvem. Como é o limite do que eu posso falar, do que eu não posso, porque isso a pessoa pode interpretar de alguma forma, ou ela pode considerar que é um diagnóstico. A gente sabe que hoje em dia as pessoas, como a gente estava falando, né? Mesmo nos vídeos, a pessoa às vezes apresenta alguns sintomas, a pessoa fala, eu tenho, o TDAH tá na moda, né? Eu tenho TDAH, a tal criança tem autismo. Qual que é o limite nesse caso? Como que você orienta os profissionais? Olha, eu oriento que eles sempre, através do conteúdo deles, eles possam passar informações baseadas em estudo, evidências, enfim, mas que é muito difícil a gente, em um conteúdo, passar um diagnóstico, ou falar que, olha, é isso que você tem, mas a gente sempre costuma falar muito dos sinais, sintomas e como a pessoa deve estar atenta ao que ela está sentindo, né? Então, dentro de um conteúdo, a gente sempre procura abordar temas que vai fazer com que a pessoa tenha esse olhar, que a pessoa tenha esse olhar para o sintoma. Então, o profissional, ele nunca vai dar um diagnóstico em um conteúdo, né? Não existe, não tem como. Mas a pessoa, ela vai sim ser alertada por aquele conteúdo. O Jonathan vai colocar aqui na tela o Instagram da Luciana, é @rp4 agência MKT, né? Isso, de marketing. Então, isso. você que quer conhecer mais sobre o trabalho da Luciana, principalmente você que é profissional de saúde, vai lá no Instagram, procura R de rato, R de
R de Ruiz, né? Ruiz. R de Ruiz, P de Pandini. RP4, numeral 4, que você vai encontrar ali, ó, agência de marketing, ela é especialista em comunicação, marketing para profissionais de saúde. Lu, muito bom esse papo, Muito bom. passa rápido, Passa né? muito rápido. Ah, infelizmente acabou, mas olha, muito obrigada mesmo e continue vindo sempre que tiver essa informação necessária. Eu tenho certeza que ajudou já muita gente a repensar aí, eu não faço conteúdo, eu preciso fazer, ou eu faço, eu preciso ter mais responsabilidade. Exatamente. Eu falo que o que é bom precisa ser mostrado. Então, não tenham medo, mostrem-se e deixe que a sua especialidade seja vista aí pelo mundo, né? Mais uma vez, muito obrigada. Agora são 7h56. Momento da Nossa, gratidão. fui falando, menina. Hoje eu tenho aqui... Ai, deixei meu microfone